gente! Tudo bem com vocês? Me desculpem, eu sei que eu tô sumida, eu falei que ia voltar e sumi de novo. Mas eu vim conversar com vocês hoje. Não é um motivo que eu sumi, mas um porquê, assim, né? Igual eu falei pra vocês, o último vídeo que eu postei dos fatos sobre mim, eu falei que eu estava grávida, né? Então, assim, é uma mudança muito grande na vida da mulher, na vida da família, né? Do casal. E eu vim falar um pouco pra vocês sobre a minha gravidez, como está sendo. E vou compartilhar o que aconteceu nesses meses. Eu ainda não ganhei, com 8 meses, e eu estou aqui. Quero pedir desculpa pra vocês que eu estou com o rosto literalmente lavado, né? Porque tá muito calor, eu pensei em passar uma maquiagem, fazer alguma coisa legal pra parecer mais apresentável, porém tá calor, tanto calor, que eu mal iria terminar a maquiagem, eu teria que lavar o rosto por causa do suor. E se vocês ouvirem algum barulho, me desculpem também, porque eu estou com as janelas, as portas abertas, pra entrar um ar, um vento, né, pra refrescar um pouco mais. Outra coisa também, se vocês reparar, se eu falar muito rápido, eu fico cansada. Então, é coisas normais também da gravidez. E que vocês tenham um pouco de paciência comigo, eu peço desde já, tá bom? E eu vou compartilhar com vocês a cada fase que eu vim passando até hoje. Não me esqueci de nada, está tudo guardado aqui, porque é uma fase muito importante, uma fase muito especial. Vamos lá, então. Eu vou contar pra vocês o porquê que eu engravidei, né? Quando eu engravidei, eu falei para algumas pessoas, me perguntaram, você planejou? Então, assim, eu vou explanar nesse vídeo aqui os motivos por que eu demorei tanto. Outras pessoas falavam, nossa, até que enfim, né? Demorou, tava na hora, passou da hora. Então, assim, eram as frases que a gente mais ouvia, né? Eu e o Bruno, nós tínhamos um projeto de, na verdade, assim, não ter filhos. Se um dia a gente tivesse, seria adotado, mas que não iria gerar, porque eu tinha muito medo de gravidez. Tinha muito medo de barriga, de passar mal, de ficar vomitando, de engordar muito. Então, assim, de mil coisas passando na cabeça, como seria, né? Porque, assim, as minhas cunhadas, elas tiveram as gravidezes delas, assim, cada uma delas tem 2 filhos. Foi gravidez, assim, com muita dificuldade. Então, assim, eram umas preocupações e na hora do parto, cada pessoa falava uma coisa, né? Ai, meu parto foi assim, meu parto foi assado. É onde vinha aquelas coisas, assim, que me deixava em dúvida, me deixava, sinceramente, com medo. Não era um sonho de criança, porque tem criança que cresce já, eu sonho em ser mãe, eu quero casar, ter tantos filhos. Não foi o meu caso. Eu não queria ter filhos porque eu gostava da minha independência, eu dormia a hora que queria, acordava a hora que queria, saía pra onde queria, tava sol, tava chuva, tava frio, tava calor. Então não tinha algo assim que poderia, né, digamos assim, me prender em certas situações. Então eu era muito independente desse lado, não ter alguém ali dependendo de mim. Então, assim, eu não queria ter filho também por esses motivos. E o Bruno concordava comigo, a gente pensava em adotar, as pessoas falavam, nossa, pra quê? Se vocês têm saúde, se vocês podem ter pelo menos um e tal. Mas a gente não tinha aquela coisa assim, vamos fazer um filho, vamos engravidar. Não, vamos adotar um. A gente só iria ter filhos quando nós tivermos a nossa casa própria. Raquel, você tem sua casa própria hoje? Não temos a casa, porém nós temos o nosso terreno, que já é 50%, né, da situação. Para construir a casa agora é mais fácil. E aí o Bruno falou assim, amor, você podia parar de tomar remédio. Eu fiquei meio assim, né, falei, aí eu falava, no ano que vem, no caso que seria esse ano, 2020, eu falava pra ele, não, eu vou tomar o remédio, né, até dezembro. Em janeiro eu paro de tomar e vai mais uns 3 a 6 meses para poder engravidar. E cada organismo é um organismo, não tem como falar algo e falar que vai ser assim, porque não vai. E foi aí então que ele falou assim, para logo, pra que esperar, pra que, né, enrolar mais um tempo? E foi aonde que eu fiquei meio assim, porém eu senti paz no meu coração. Eu senti paz e eu falei assim, ai Deus, será que tá na hora? Será que
realmente, né, eu senti paz. E eu falei assim, então eu vou, né, terminar essa cartela então. Aí eu terminei a cartela em novembro, né, e acabou o mês de novembro, dezembro, janeiro, aí veio a menstruação e fevereiro não veio a menstruação mais. E aí, como eu já tava esperando, né, então a resposta para a pergunta se foi planejado, sim. O meu bebê, nosso bebê foi planejado. Até eu entreguei ele nas mãos de Deus antes mesmo de eu ter engravidado. Falei assim, Deus, quando tiver um filho ou uma filha, eu vou devolvê-lo ao Senhor. Eu vou fazer igual a Ana fez, né? A Ana da Bíblia, mãe de Samuel. Ela entregou o filho a Deus antes mesmo de nascer. Então eu entreguei a Deus, porque só ele que poderia me dar uma gravidez tranquila, uma gravidez, né, saudável. Então eu entreguei a ele porque ele poderia fazer o que ele quisesse. E eu me decidi a me submeter à decisão dele, o querer dele também. E eu decidi ter filho depois que eu vi que eu estava preparada para abrir mão de mim, até mesmo em alguns momentos assim abrir mão do meu esposo, da minha casa, para poder estar cuidando da criança, para poder estar cuidando do bebê. Porque não é fácil, né, você ser mãe, você criar uma família. Alguns conseguiu planejar, outros não conseguiram, tiveram que batalhar na raça ali, né, aprender na raça, sofreu, mas venceu, conseguiu educar, criar os filhos, trabalhar fora. E eu sempre tive comigo e eu consegui manter esses princípios para mim, né, ter a minha casa, não tenho a casa como eu falei, mas tenho um terreno. E quando, pelo menos eu iria engravidar perto dos 30, e eu já estou com 28, né? Eu fiz 28 esse ano, e então eu vou ganhar o meu bebê com 28 anos, perto dos 30, né? Eu falo, não, quando tiver perto dos 30 eu vou ter um. E eu também falava que quando eu tivesse um bebê, quando eu fosse engravidar, eu não iria trabalhar fora, para mim poder cuidar do meu filho ou da minha filha, né? Tá ali todos os dias, não deixar na mão de babá, para mim educar da minha maneira, para mim ensinar, né, da minha maneira, para mim estar presente em todo momento, né, crescer a cada passo, a cada palavra, a cada aprendizagem nova da criança, eu estar ali perto para estar, né, vivenciando isso. Então era algo que eu sempre quis, é algo que eu sempre pensava comigo. E eu mantive, né, esses pensamentos, eu mantive até agora. E graças a Deus, Deus tem nos ajudado, Deus tem nos capacitado. Tem ajudado o Bruno também, né, em questão profissional. Deus tem dado sabedoria a ele para estar, né, trabalhando cada vez mais. E ele conseguir assumir as despesas de casa, conseguir assumir tudo em relação ao financeiro da casa, que para mim poder ficar, né, em casa para cumprir esse objetivo. Até ele concordava comigo, quando você tiver filho você vai ficar em casa. A vontade dele sempre, né, eu ficar em casa e ele trabalhasse. Então nós estamos cumprindo assim o que a gente sempre conversava, o que a gente queria, combinava. Graças a Deus, Deus tem dado graça, Deus tem dado misericórdia. E eu agradeço muito a Deus por tudo que está acontecendo na minha vida hoje. E aí eu fiz o exame de farmácia, né? Tá aqui, ó. Deu essa lista mais escura e essa menos escura. Porém, na minha mente, iria dar as duas listas da mesma cor. Fui no YouTube, mandei foto pras pessoas. Falei, você já fez teste de farmácia? Já? E como que é? Eu falei assim, não, você tá grávida. E lembro como se fosse ontem, o Bruno trabalhando lá na mesa e eu com o exame. Fui pesquisar no YouTube pra ver se achava alguém que fez esse mesmo teste aqui, da mesma marca, e eu encontrei lá. E a mulher já tinha feito de sangue e tudo e tal. Isso era num sábado à noite. Só que a ficha ainda não tinha caído, né? Lógico, da primeira vez assim nunca cai na hora. Eu falei, caraca, tô grávida, seja o que Deus quiser agora. Aí depois eu fiz o de sangue na segunda-feira. E olha o tamanho do positivo, ó. Foi aí então que a nova fase da minha vida começou. Cabeça a mil? Com certeza, tava tudo a mil, tudo... Ai, Deus, agora é com o Senhor. E eu morrendo de medo de passar mal e tal. E quando eu fiz meu primeiro pré-natal, eu já tava com 1 mês e pouquinho, quase 2 meses. E
E eu fui orando a Deus, fui pedindo para dar graça, para dar misericórdia e que ele me ajudasse nessa nova etapa. Então foi assim, né? Então assim, para tirar a curiosidade um pouco das pessoas, sim, o meu bebê foi planejado e vem o medo na cabeça, vem, mas eu entreguei nas mãos de Deus e deixar que ele faça a vontade dele. Então assim, quis vir falar para vocês, esse é o primeiro relato da minha gravidez. Vou postar outros vídeos aqui, dando continuidade nessa história, porque se eu for postar num vídeo só vai ficar muito grande. E eu não quero que fique algo muito extenso, porque senão vai ficar cansativo pra vocês verem, né? O que eu falo pra você, que não tem filhos ainda. Coloque propósitos na sua vida, coloque propósitos no seu casamento, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Se você está disposto ou não a cuidar de outra pessoa, abrir mão de si para estar 100% de outra pessoa e ter uma pessoa pequena, frágil, indefesa ali 100% dependente de você. Fala assim, mas a gente fica triste, tem tantos relatos de meninas novas, grávidas, cedo, 13, 14, 15, 16 anos, chega a ser triste, chega a ser uma situação assim que lamentável, mas é que não tem condições. Gente, no postinho de saúde eles dão preservativo, eles dão anticoncepcional. Vai lá, não precisa ter vergonha, porque é algo natural, é a coisa mais normal do mundo. Você chegar no postinho de saúde e você pegar um preservativo, ou você pegar lá um anticoncepcional. Então, assim, cuida. Se você não está preparada para abrir mão de você ou abrir mão de outras coisas, então para que não venha sofrer, para que não venha ser de uma maneira dolorosa, difícil, se cuida. Eu não quero julgar ninguém, mas por experiência própria, remédio 100% funcionou comigo. E eu conheço pessoas também que já estão aí 3, 4 anos tomando remédio e 100% funciona. Então, assim, se não funciona, vê o que você tá... Se não funciona, não. Se não funcionou, alguma coisa fez de errado. Me desculpem falar isso, mas alguma coisa acabou fazendo errado pelo que o remédio não funcionou. E a camisinha estourou. Gente, essas coisas é testado, essas coisas tem teste. Eles não iriam vender, não iriam te dar algo pra você, digamos assim, acabar tendo que passar por uma gravidez indesejada. Mas assim, eu falo por experiência própria. A minha sogra ainda brincava, pode faltar arroz e feijão na casa da Raquel, mas o anticoncepcional não falta. Então você tem que ter um foco, um objetivo na sua vida. Como eu tinha isso na minha, até Deus mudar os meus pensamentos, os meus planos, eu senti paz, né? Em querer uma outra vida, uma vida nova e formar a minha família. Que às vezes a pessoa casa com menos de 1 ano, já tem filhos e não viveu o casamento, não aproveitou. E filho muda o pensamento da mulher, muda o corpo, muda tudo, os hormônios muda tudo. Então, assim, é uma fase, assim, que tem que ter muita compreensão. É uma fase que as pessoas têm que estar ali dando apoio, né? O psicológico, em alguns casos tem o apoio financeiro. E aí vai, muitas coisas, assim, que não dá pra falar porque é de cada um, é muito íntimo de cada um essa situação. Mas, assim, pra você que ainda não tem filhos, que vai casar ou que tá namorando, por favor, se cuide. Pra que não venha, né, um filho indesejado. Mas eu acabei engravidando, mas eu quero ele. Amém, Deus abençoa. Só que ainda acaba passando por algumas dificuldades, porque tudo tem um momento certo e depende da gente. Tinha uma pessoa na igreja que falava assim, você falar que não quer ter filhos, mas se Deus quiser, ele vai te dar um filho. Eu falei assim, eu não creio num Deus que ele interfere no meu livre-arbítrio. Se eu decidir não ter filhos, eu acredito assim, Raquel, acredito que Deus não vai lá. Não, eu quero que você tenha filho, toma, você vai ter filho. Eu não creio num Deus assim, não. Eu creio num Deus que me deu livre-arbítrio e que ele respeita o que eu quero, que ele respeita a minha decisão. Porém, quando ele querer, ele vai me falar. Quando ele quiser que eu tenha filho, ele vai mandar alguém me falar, ele vai fazer eu sonhar, ter vários sonhos em relação a filhos, vai mudar o meu pensamento, que foi o caso que aconteceu comigo. Eu tinha muito medo e com os dias eu fui sentindo paz. Fui sentindo paz naquela questão ter filho, fui sentindo paz e é onde tudo aconteceu. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Possam, né, que gostem, assim, da minha história.
Se você quer que a gente faça igual, não é fazer igual, mas se a minha história inspirar você a manter os seus objetivos, a traçar uma meta na sua vida que você possa cumprir no seu determinado tempo, que vai ajudar você a ser bem mais realizada, eu fico muito feliz por isso. Então, assim, muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreve no botãozinho vermelho aí, ativa o sininho quando eu postar os novos vídeos. Não sei se vocês gostam desse assunto, né, sobre maternidade. Eu não tenho muito o que falar, porque eu vou a maternidade verdadeiramente, eu ainda vou entrar, né, quando o bebê nascer. Então, assim, mas o pouco que eu passei em relação à minha gravidez, eu vou estar contando pra vocês. E se vocês gostarem desse assunto, deixa like aí, que eu vou saber que vocês gostam e que assim a gente possa compartilhar experiência também. Você que é mãe, né, claro. Mas você que é pai que gostaria de deixar alguma experiência em relação à sua esposa, também aceitamos. Então, gente, muito, muito obrigado por ter me aguentado até aqui. Um beijo no coração de vocês e fiquem todos com Deus.